Alô pessoal, bem-vindo ao canal Office Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é números perplexos. Números perplexos. Eu coloquei entre aspas aqui, por quê? Não existe esse tipo de número. É simplesmente um número que é intrigante, né? Pois ele impressiona pela sua característica misteriosa e intrigante. Então é por isso que eu chamei de perplexo. Misteriosa, porque raiz π de π, ó, π é um número transcendental, irracional transcendental. Outro π aqui, irracional transcendental. Qual a característica desse número, raiz π de π? Não sabemos. Teria que ser provado a característica dele. Por isso que eu chamei de perplexo. Por quê? Ele impressiona pela sua característica misteriosa e intrigante, né? Provavelmente é um número irracional transcendente, provavelmente. Mas a transcendência tem que ser provada e é muito difícil. Há dois tipos de números irracionais. Dois tipos. Os algébricos é um número que é solução de equações polinomiais de coeficientes inteiros. E os irracionais transcendentes é aquele que não é solução de equações polinomiais. O número π é transcendente. Ele foi provado, essa transcendência, em 1882, pelo matemático alemão Lindemann. A prova é muito difícil. Há casos que, combinações de números irracionais que não sabem se é transcendente atualmente. Então você vê quão difícil é essa prova. Então, mesma coisa, esse número. Raiz π de π é transcendente? Talvez sim, talvez não. Tem que ser provado. Vamos calcular um valor aproximado de π, raiz π de π. Ó, eu peguei aqui o π igual a 3. Outro π aqui dentro igual a 3. Raiz cúbica de 3 é 3 elevado a 1/3. Usei a calculadora aqui do computador, da função x elevado a y. 3 elevado a 1/3 dá 1,4422. Agora, se aumentar um pouquinho aqui, ó, o π é 3,14, aqui 3,14. Aumentando um pouquinho aqui, esse número vai aumentar ou diminuir? Esse número aqui. É isso que vamos ver. Calculando usando a função x elevado a y, aqui da calculadora do computador. Então fica aquele número lá estranho, né? Perplexo. P elevado a 1 sobre π deu 1,4396. Menor, ó. Que é 44,22. Então ele é menor. Então é interessante, né? Aumentou um pouquinho lá aquele coeficiente. E aumentou um pouquinho aqui, ó. O índice aumentou um pouquinho. E aqui aumentou um pouquinho. E aqui diminuiu. Interessante essa propriedade aí. Vamos ver outros números, né, desse tipo também. Raiz x de x, né? π de π, da mesma família, ó. Raiz quadrada 2 de 2, ó. Raiz quadrada de 2, 1,41. Diminuiu. Raiz quarta de 4. 1,41, deu o mesmo valor. Por que deu o mesmo valor? 4 é 2 ao quadrado, dá 2 elevado a 2 quartos, que é 2 elevado a 1,5, que é aqui, ó, 2 elevado a 1,5. Então, por isso que deu o mesmo valor. E raiz quinta de 5, 1,3797, diminuiu um pouquinho, ó. Raiz sexta de 6, 1,3480, diminuiu um pouquinho. Raiz sétima de 7, 1,3204, ó, diminuiu um pouco. Raiz 100 de 100, usando a calculadora aqui do computador, ele deu 1,04, ó, tá tendendo a 1. Assim, limite de x tendendo a mais infinito de raiz x de x é 1. Não é difícil provar aqui, ó, fica x elevado a 1 sobre x, 1 sobre infinito tende a 0, x elevado a 0 tende a 1. Então, é uma propriedade interessante dessa função raiz x de x. Está incluso aqui π de π. Esse número estranho, né? Outro interessante número, outro número perplexo, é o raiz e de e. E é o número de Euler, né? 2,7182, que é um número irracional.
é transcendente. Ó, raiz E de E, será que ele é maior ou menor que o π de π? Usando a calculadora aqui, ó, do computador, E elevado a 1 sobre E, 1,4446, maior, né? Ó, maior que raiz 3 de 3, que é 1,4422. Interessante isso aí, ó. Por enquanto é o maior número dessa função raiz de x de x, ó. Tá vendo? 43,96. Aqui, ó. 44,46. E é maior que raiz 3 de 3, que foi o maior número lá, 44,22. 44,46. Talvez seja o maior número dessa função. Talvez. Teria que derivar, igualar a zero e achar para ver se esse número é o máximo dessa função. Função estranha, né? Então é um número perplexo também. Raiz E de E, ó. Conclusão. O número transcendental, raiz π de π, eu coloquei entre aspas aqui que tem que ser provado. Ele é irracional. A transcendência dele tem que ser provada. Talvez uma tese de doutorado de algum matemático aí. Raiz π de π é aproximadamente 43,96. Outra interessante propriedade da função, ó, y raiz x de x, é que ela gera números irracionais para todo número real maior que 1. Conjectura. Conjectura. Então, se o x for igual a 1, o y é igual a 1. Se é maior que 1, gera números irracionais para todo número real maior que 1. Conjectura, tem que ser provado. Né? Se alguém provar isso aqui, passa a ser um teorema. Né? Mas essas conjecturas são difíceis de serem provadas no campo da teoria dos números. Irracionais, números inteiros. Nem ChatGPT, nem DeepSeek não resolve isso aqui. Depois coloca isso aqui, ele vai enrolar. Por quê? Porque isso aqui não é um raciocínio procedural, né? Que vai passo a passo. Isso aqui não, você não sabe o caminho que você vai seguir. Então nem sabe se o caminho que você seguir vai chegar na verdade ou numa falsidade. Então, esse tipo de pergunta assim, de conjectura, ChatGPT, DeepSeek não resolve, tá bom? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.